O mundo observa com a respiração suspensa, assombrado pelo espectro de uma terceira guerra mundial. Pesquisas recentes pintam um quadro sombrio, revelando um medo generalizado de um conflito global iminente. Uma parcela significativa da população nos Estados Unidos e na Europa acredita que a Terceira Guerra Mundial é uma possibilidade real na próxima década. A guerra em curso na Ucrânia, a postura cada vez mais assertiva da China em relação a Taiwan e a instabilidade persistente no Oriente Médio são apenas alguns dos pontos de inflamação que colocaram o mundo em alerta. Somando-se à ansiedade está o espectro da guerra nuclear. O potencial uso de armas nucleares em um conflito futuro é uma perspectiva aterradora, que evoca imagens de destruição inimaginável e perda de vidas. O mundo já testemunhou os horrores da guerra nuclear antes, e a ideia de tal devastação ser desencadeada novamente é um lembrete arrepiante da fragilidade da paz. O relógio do juízo final, um relógio simbólico mantido pelo Bulletin of the Atomic Scientists, permanece como um lembrete severo do perigo que enfrentamos. O potencial para uma guerra nuclear é talvez o aspecto mais assustador do cenário global atual. O poder destrutivo dessas armas é difícil de compreender, capaz de aniquilar cidades inteiras e causar devastação ambiental generalizada. Vários países possuem vastos arsenais nucleares, e o risco de erro de cálculo, acidente ou escalada intencional permanece uma preocupação constante. A situação é ainda mais complicada pelo surgimento de novas potências nucleares e pelo potencial de atores não estatais adquirirem essas armas mortais. Tratados como o Tratado de Não Proliferação Nuclear foram implementados para impedir a disseminação de armas nucleares e promover o desarmamento. No entanto, esses esforços tiveram sucesso misto e a ameaça persiste. As consequências de uma guerra nuclear seriam catastróficas, potencialmente levando a um inverno nuclear que poderia devastar a agricultura e mergulhar o mundo no caos. A guerra em curso na Ucrânia, desencadeada pela invasão da Rússia em 2022, tornou-se um ponto focal da ansiedade global. Este conflito, longe de ser uma disputa regional, enviou ondas de choque por todo o sistema internacional, exacerbando as tensões existentes e aumentando os temores de uma guerra mais ampla. As ações da Rússia foram recebidas com condenação generalizada, com muitos vendo a invasão como uma violação flagrante do direito internacional e um ato perigoso de agressão. O envolvimento da OTAN, direta e indiretamente, adicionou outra camada de complexidade ao conflito, aumentando as apostas e o risco de erro de cálculo. A guerra também teve um impacto humanitário devastador, deslocando milhões de pessoas e causando sofrimento generalizado. O Estreito de Taiwan emergiu como um dos pontos de inflamação mais voláteis do mundo, com o potencial de desencadear um conflito entre superpotências. A China reivindica Taiwan como seu próprio território, e sua postura cada vez mais assertiva em relação à nação insular acendeu o sinal de alerta em todo o globo. Essas ações foram recebidas com preocupação pelos Estados Unidos, que têm um compromisso de longa data com a defesa de Taiwan. O povo taiwanês expressou repetidamente seu desejo de manter sua autonomia, colocando-os em desacordo com o objetivo da China de reunificação. Um conflito entre a China e os Estados Unidos por Taiwan seria uma catástrofe global, com implicações de longo alcance para a ordem internacional. O Oriente Médio continua sendo uma região dividida por conflitos, uma teia complexa de queixas históricas, instabilidade política e tensões religiosas. Do conflito israelense-palestino em curso à Guerra Civil Síria e à ascensão de grupos extremistas, a região é um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. O conflito israelense-palestino, uma das disputas mais intratáveis do mundo, continua a se agravar, com surtos periódicos de violência que ameaçam sair do controle.
A Guerra Civil Síria, agora em sua segunda década, criou uma catástrofe humanitária de proporções épicas, deslocando milhões de pessoas e desestabilizando toda a região. O conflito também atraiu potências externas, transformando a Síria em um campo de batalha por procuração para maiores rivalidades geopolíticas. A ascensão de grupos extremistas como o ISIS adicionou outra camada de complexidade aos problemas da região. A Coreia do Norte, sob sua liderança reclusa e imprevisível, continua sendo uma grande fonte de preocupação para a comunidade internacional. Sua busca por armas nucleares e tecnologia de mísseis balísticos, em desafio às resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aumentou as tensões na Península Coreana e além. Os testes nucleares e lançamentos de mísseis da Coreia do Norte foram recebidos com condenação generalizada e sanções. Mas essas medidas pouco fizeram para dissuadir Pyongyang de seu curso provocativo. O isolamento do país e sua disposição de se envolver em política de risco o tornam um ator particularmente perigoso no cenário mundial. As relações da Coreia do Norte com seus vizinhos, particularmente a Coreia do Sul e o Japão, são repletas de tensão, e o envolvimento de grandes potências como os Estados Unidos e a China adiciona outra camada de complexidade. Qualquer erro de cálculo ou escalada na Península Coreana pode ter consequências desastrosas, potencialmente atraindo grandes potências e desencadeando um conflito mais amplo. À medida que as tensões globais aumentam, a questão da preparação militar ganhou renovada importância. Países ao redor do mundo estão reavaliando suas capacidades de defesa, reforçando alianças e se preparando para a possibilidade de conflito. A OTAN, a aliança militar mais poderosa do mundo, está na vanguarda dos esforços para deter a agressão russa na Europa. A aliança reforçou sua presença no leste europeu, aumentou os gastos militares e realizou exercícios militares para demonstrar sua resolução. No entanto, há preocupações sobre a prontidão de alguns membros da OTAN, particularmente em termos de gastos com defesa e capacidades militares. Fora da OTAN, outros países também estão aprimorando suas capacidades militares em resposta a ameaças percebidas. A China, em particular, está envolvida em um programa maciço de modernização militar, levantando preocupações sobre suas intenções na região Ásia-Pacífico. O cenário global atual é caracterizado por um profundo sentimento de desconfiança e um colapso da cooperação internacional. A ordem internacional baseada em regras, estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, está sob crescente pressão à medida que os países priorizam seus próprios interesses estreitos em detrimento da ação coletiva. As Nações Unidas, antes vistas como um farol de esperança para a paz e segurança internacionais, foram marginalizadas e sua eficácia prejudicada por divisões entre seus Estados-membros. O Conselho de Segurança, o órgão mais poderoso da ONU, foi paralisado por vetos de membros permanentes, impedindo-o de tomar medidas decisivas diante de grandes crises. As relações bilaterais entre as grandes potências também são tensas, caracterizadas por suspeita, rivalidade e falta de comunicação. Os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo, estão presos em uma competição estratégica que alimentou tensões em vários domínios. A quebra de confiança e a falta de cooperação internacional criaram um ambiente perigoso, onde erros de cálculo e escaladas são mais prováveis. O mundo está em uma encruzilhada, enfrentando uma confluência de desafios que ameaçam mergulhá-lo em outro conflito global. O espectro da guerra paira grande, alimentado por tensões crescentes, desconfiança e a ameaça sempre presente de aniquilação nuclear. Embora a situação seja sem dúvida terrível, não é sem esperança. A história nos ensinou que mesmo nos tempos mais sombrios, a diplomacia, o diálogo e o compromisso com a paz podem prevalecer. Os desafios que enfrentamos são complexos e multifacetados,
exigindo um esforço conjunto e colaborativo da comunidade internacional. Fortalecer as instituições internacionais, promover o desarmamento, abordar as causas profundas dos conflitos e fomentar uma cultura de diálogo e compreensão são passos essenciais na direção certa. O caminho para a paz é repleto de obstáculos, mas é um caminho que devemos escolher. A alternativa, outra conflagração global, é horrível demais para ser contemplada.